Ronco e apneia, posso tratar com auriculoterapia? Posso. Entenderam? Que pontos eu posso fazer na auriculoterapia? Um deles que não pode faltar, como eu sempre falo, eu não posso dizer a técnica inteira, porque em uma live de 1 hora, nem de uma semana eu daria, porque o curso, por exemplo, a auriculoterapia de sucesso tem 60 horas. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: pontos que não podem faltar. Então, tudo é sequência, tudo é uma técnica, gente, tá? Então, por isso, eu posso dizer para vocês, o ponto que não pode faltar é o diafragma. O diafragma não pode faltar. Por quê? Porque trabalha a minha questão respiratória, né? Toda a questão respiratória. Pensa comigo, pensa comigo. Eu tenho a área de atuação, voz, então eu usaria cordas vocais. Eu pensaria se esse paciente, se esse cantor, por exemplo, se eu poderia melhorar essa cordas vocais. Os meus 3 pontos principais eu acho que pode dar um equilíbrio geral. O ronco, por exemplo, que nem a Lízia está colocando aqui, diafragma não pode faltar, mas cada paciente tem um estímulo diferente ao ronco. Alguns são obesos. Normalmente, o paciente que é obeso, ele tem uma chance maior de roncar e ter apneia do sono. Para eu saber se meu paciente tem apneia do sono, eu preciso ter um exame chamado polissonografia. A polissonografia, um neurologista normalmente que pede, ou um profissional relacionado ao sono, pede o exame e aí sim eu vou ver se eu tenho apneia do sono nesses casos. Se eu tenho, posso trabalhar? Posso trabalhar a questão respiratória principalmente, eu posso ver qual é a área, o que está acontecendo com ele. Às vezes ele tem síndrome das pernas inquietas, às vezes ele tem o bruxismo, tudo isso interfere no sono. Então, posso também estar falando sobre essas questões, trabalhando esses pontos, tá? Encéfalo também é um pontinho ótimo para ronco e apneia. Outra questão. A gente tem que pensar, gente, o ronco e apneia, ele não é um problema envolvendo o pulmão, ele não envolve questões respiratórias somente, tá? Então tem que ver o nível desse ronco e apneia. Se tiver, sim, dando problema na oxigenação cerebral, que é o caso, aí sim. Mas às vezes ele não tem apneia. Ronco e apneia nem sempre estão juntos, tá, gente? Agora, se eu tenho, por exemplo, lembra que eu falei de calos em cordas vocais? Gente, o ápice do antitrago é um pontinho, ó, que eu posso pôr ele aqui, bem aqui, ó. Ele tem um bico, assim, um ponto mais alto. Eu ponho o ápice do antitrago ali, tá bom? Esse ápice do antitrago, ele tem 2 funções muito importantes. Quais são? Primeira, equilibrar minha imunidade. Segunda, diminuir, reduzir ou até eliminar massas tumorais. O que, Lirane? É possível? Gente, é possível. Massas tumorais, cistos, tecidos a mais. E nos calos de cordas vocais, eu tenho tecidos a mais, tá? Olha isso, gente. Fala se isso não é impressionante. Vocês viram as áreas de atuação? Então, eu tenho desde cordas vocais que eu posso estar usando, trabalhando essa questão de faringe e laringe, questão de ansiedade, principalmente, por exemplo, pacientes que estão com dificuldades de trocar, de poder falar, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, tá? Muito importante.